Seja muito bem-vindo, mais um exemplo de cálculo de resistência equivalente. Então vamos calcular a resistência equivalente entre A e B. Vou usar a mesma ideia que eu apliquei nas aulas anteriores. Então a gente imagina uma corrente elétrica I fluindo de A para B. Esta corrente, ao passar por R1, ela causa uma queda de tensão, que a gente representa assim, ó, com uma seta curva. Eu já vou representar nesta associação aqui, neste exemplo, as quedas de tensão. Porque quando a gente chegar nos exemplos de cálculo de corrente mesmo, a gente vai estar fazendo isso, então já vou começar aplicando isso daqui para a gente se familiarizar. Para vocês, né, no caso, se familiarizarem com esta notação. Então a queda de tensão sobre R1, então aqui, ó, após o R1 tem que ter outra letra, então letra C. Repare que, ó, este fio aqui, ó, é o mesmo, ó. Então aqui, ó, também tem que ser letra C e aqui é letra C, só para enfatizar. A mesma coisa acontece aqui, ó, mesmo condutor, mesma letra. Repare que a corrente que passou para R1, quando ela chega no nó C, porque isso aqui é um nó, tem 1, 2, 3, 4 condutores. Se tiver 3 ou mais, é um nó. A princípio, nós teríamos uma possibilidade de corrente passando assim, ó, por R4, uma parte, outra parte pelo fio, e outra parte aqui na horizontal aqui. Só que repare o seguinte, a corrente elétrica não vai passar por R2 nem por R3. Como é que eu sei disso? Porque a DDP sobre eles é zero, ó, VC menos VC. Então esta DDP aqui, ó, que vai ser a mesma aqui ó, sobre R3, essa DDP que é VC menos VC, ela dá zero. Ou seja, estes dois resistores eles estão curto-circuitados. Então por eles não passar corrente elétrica, eles não contribuem para a associação. Então esta parte aqui da corrente não vai passar. Aqui não vai ter essa contribuição aqui. Na verdade a corrente vai estar toda se dividindo, uma parte aqui por R4 e outra parte aqui por este fio e depois ela passa aqui ó, por R5. Ao passar por R4, essa parte da corrente aqui, ó, ela vai fazer o quê? Causar uma queda de tensão. Então aqui, ó, depois do R4, tem que ter uma letra diferente da letra que está antes. Então letra D. A mesma coisa acontece aqui, ó, para o R5. Quando a corrente passa por R5, essa parte da corrente I que passa por R5 aqui, ela vai causar uma queda de tensão. Então tem que ter uma letra diferente também, após o R5. Neste caso aqui, eles têm a mesma letra, ó. Por quê? Porque os terminais de R4 e R5 estão ligados aqui. E logicamente você deve ter percebido que o R4 e o R5 eles estão ligados em paralelo. Aqui a gente tem VCD, ó, e aqui teríamos também VCD. Então a mesma DDP, isso quer dizer que eles estão em paralelo. E neste caso aqui, eles vão ter não só a mesma DDP, mas as letras são iguais ó, nos seus terminais. Isso caracteriza o quê? Que eles estão ligados fisicamente, os terminais, e automaticamente têm a mesma DDP. Porque eles podem ter DDPs iguais, mas não necessariamente estarem ligados em paralelo. Eles podem estar em série, por exemplo, e ter a mesma DDP. Então não é só ter a mesma DDP. Só que quando a gente faz essa análise aqui, colocando essas letras, se as letras são as mesmas, então eles estão automaticamente em paralelo. A ligação é paralela sim. Bom, por fim, ó, a corrente que passou em R4 e a que passou em R5, elas vão se juntar aqui em D, ó. E com isso vai passar por R6, ou seja, a corrente I que passou por R1, agora ela passa por R6 e também, logicamente, causa uma queda de tensão. Nesse caso aqui a gente chama ela de VDB. Então, do D para o B é o sentido da corrente. Então a gente tem aqui as letras ó, D e B. A mesma coisa aqui em cima, ó, VAC. Então repare, ó, a seta fica indicada do menor potencial para o maior, a corrente flui do maior para o menor. Então a corrente passando de A para C, e a gente indica a queda de tensão assim, ó, do menor potencial para o maior. Então a gente tem as DDPs VAC, teríamos né, VCD e VDB. Agora a gente faz o próximo passo. Qual é o próximo passo? É fazer a associação equivalente a esta, desenhada e representada na horizontal. Então entre A e B, ó, que são os terminais, ó, a gente coloca aqui as letras A e B e entre elas a gente tem C e D. Neste caso aqui eu posso colocar C e D assim, ó, todas elas na mesma horizontal. Por quê? Porque embora eu tenha um caminho por C e D aqui ó, e um outro caminho aqui, eu já percebi claramente aqui que eles estão em paralelos, né, o R4 com o R5. Então a gente pode representar assim, ó, um resistor aqui em cima, outro resistor aqui embaixo. Não vai ter nenhum problema. Só que eu vou seguir a ordem aqui que eu sempre faço, né? Começando pelo primeiro resistor aqui, ó. Então entre A e C, a gente vem aqui ó, e coloca o R1. Só tem o R1 entre A e C, que é uma resistência de 12 ohms. Vou omitir a unidade aqui.
Depois, entre C e D, a gente tem quem? R4 e R5. Então aqui, ó, R4 e R5. Ambos valem 12 ohms. Depois, entre D e B, a gente tem o R6, que também vale 12 ohms. Ou seja, todos valem 12 ohms. Pronto. Já colocou as letras, já redesenhou na horizontal, simplificou bastante o circuito. Agora é só fazer os cálculos. Que aqui é claramente, se percebe, né? Dá para ver claramente aqui que entre C e D a gente tem um paralelo. Então esse paralelo entre C e D é o quê? Dois resistores iguais ligados em paralelo. É só a gente pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade deles, ó. São 2. Então 12 por 2, 6 ohms. Então aí a gente pega e redesenha novamente, representa novamente. Repare que entre A e C eu não fiz nada, então vou repetir aqui, ó, 12 ohms. Agora entre C e D, ó, tem uma resistência de 6 ohms. E por fim, entre D e B, também não fiz nada, vou repetir a resistência de 12 ohms. Assim, por fim, a gente tem o que entre A e B? Uma série, ó, de 12 com 6 e 12. Então a resistência equivalente entre A e B é só somar, né? Então fica 12 mais 6 mais 12, ou seja, 30 ohms. A gente representa aqui, ó, a resistência equivalente entre A e B é este resistor, seria essa resistência aqui de 30 ohms. Vamos lá para o Multisim. Vamos pegar e fazer a simulação aqui. Então vem em simulação, menu simulação, instrumentos, multímetro. Tá nosso multímetro. Vou pegar aqui um ground. Às vezes executa sem o ground, mas eu sempre coloco aqui para não ter erro. Depende do que você fez antes no circuito. Se você já colocou um ground e retirou, por exemplo, pode a simulação rodar aqui, sem dar nenhum erro. Então, entre A e B, a gente coloca aqui, ó, os terminais do instrumento. Dois cliques rápidos, né, com o botão esquerdo para aparecer aqui essa janela. Vou escolher aqui, ó, a letra ômega maiúscula, né, que é a unidade de resistência. E agora a gente já pode simular. Então vou aqui em Run. E tá aí, ó, 30 ohms. A gente calculou 30 ohms e aqui a gente mediu 30 ohms. Então esta foi a aula de hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não foi inscrito. Se já é inscrito, curta, compartilhe e até a próxima aula.